A gente não tem como ser livre enquanto outra pessoa estiver sendo oprimida. Olá, terráqueos! Hoje, dia 28 de junho, é comemorado o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+. E para comemorar esse dia, eu trouxe um vídeo da Lorelai e ela vai contar pra gente sobre a revolta LGBT que ocorreu aqui no Brasil e que muito pouco se fala sobre ela. Então, eu quis trazer esse vídeo hoje pra gente celebrar o Dia do Orgulho. Eu, como uma pessoa que faz parte da comunidade LGBT, não poderia deixar esse dia em branco, por isso eu quis reagir inclusive a outra pessoa da comunidade para a gente debater sobre o assunto. Mas antes de começar o vídeo, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Bora lá? Olá pessoal, eu sou Lorelai Fox e hoje é conhecido como o Dia do Orgulho LGBTQIA+, no mundo, gente. Então hoje o tema vai ser sobre isso. Mas uma coisa que muita gente não sabe é que no Brasil também existiu uma revolta muito parecida com a revolta de Stonewall, que já tem um vídeo completo aqui no canal explicando tudo o que aconteceu naquela época, naquele dia, naquela data, que influencia tudo que a gente vive como LGBT hoje em dia, mas enfim, não foi só nos Estados Unidos que aconteceu uma revolta, no Brasil também, mas é uma revolta que acaba sendo muito mais apagada, por ser muito mais recente e pelas protagonistas serem mulheres lésbicas. Quem poderia imaginar que dentro da comunidade LGBT existem pessoas que sofrem mais, inclusive mulheres? Então hoje nós vamos conhecer um pouco mais da história da revolta do Ferros Bar. O que era o Ferros Bar? Gente, Ferros Bar era um bar situado na rua Martinho Prado, número 119. Ele foi inaugurado em 1961 e ficava ali numa região bem boêmia do centro de São Paulo, um lugar que é bem conhecido até hoje, sabe? Uma região cheia de barzinhos, cheia de... Ai, diversão. Muita danceteria, inferninhos, bares, restaurantes. E desde aquela época, essa região ali, até hoje, né, gente, também tá muito associada à prostituição, à venda de drogas e tal. Mas o Ferros Bar era um bar comum, um bar que atendia a família tradicional brasileira durante o dia, mas à noite ele era mais frequentado pelas sapatonas. Gente, sim, as mulheres lésbicas gostavam muito desse lugar. Só as sáficas online. Isso é engraçado porque entre os anos 60 e os anos 90, quando o bar veio a fechar, de dia ele funcionava como uma pizzaria para a família tradicional e à noite enchia de sapatão para socializar. Isso desde o começo, desde a inauguração do bar, mas o auge foi ali nos anos 80 mesmo. E era um dos pontos hypados da época, um dos pontos que todo mundo conhecia, era uma das referências da noite boêmia aqui de São Paulo. E esse bar também se tornou referência porque começava a mostrar uma mulher mais emancipada, sabe? O que isso quer dizer? Gente, entre os anos 60 até os anos 90, quando as mulheres saíam, elas estavam sempre acompanhadas, as mulheres não saíam sem os seus maridos, Sim. as mulheres não tinham tanto protagonismo nem no cenário social, menos ainda no cenário político. E nesse bar elas começaram a mostrar uma maior independência, principalmente por serem mulheres lésbicas que estavam ali indo contra a heteronormatividade, Sim. né? O patriarcado mesmo, já que é pra gente falar que é a problematização. Mas agora você deve estar se perguntando, tá, e a revolta? Porque até agora teve pizzaria e rebuceteio, né? Muita gente compara com o Stonewall, que foi a revolta que aconteceu também no bar de Stonewall, Sim. lá nos Estados Unidos, em 1969. Porque o contexto social era mais ou menos parecido, né? A questão de bar, a questão das pessoas terem que viver ali num gueto, de terem um lugar ali onde você podia encontrar pessoas parecidas com você, numa época onde não era permitido socialmente você ser LGBT, né? Então tem vários pontos parecidos, mas eu vou explicar direitinho como é que foi essa revolta aqui no Brasil, porque ela se deu, gente, porque as sapatonas, elas criaram um jornalzinho delas e elas não podiam distribuir esse jornal. Como é que era?
Existia um grupo, gente, que era o Grupo de Ação Lésbica Feminista. Um grupo que se criou em 1979, foi terminar em 89. Era conhecido como GALF, né? Que é a sigla do Grupo de Ação Lésbica Feminista. Elas tinham um folhetim. Como é que é um folhetim, gente? Talvez você não saiba, porque nem jornal vocês veem hoje em dia, né? Elas tinham criado como se fosse um jornal, um panfleto, mas com várias páginas, um folhetim, gente. Elas fizeram uma thread, entendeu? Mentira, gente. Uma thread é muito simples. Mas elas tinham o quê? Uma newsletter. Isso aí vocês entendem? Elas tinham uma cartilha, um jornalzinho, um folheto que elas entregavam sempre com informações importantes, denúncias, várias coisas. E essa situação de ser num bar, de ser nessa época, me lembrou muito da série Pose, que eu já falei aqui várias vezes, que mostra muito dessa cultura de baile que a comunidade LGBT tinha lá nos Estados Unidos e também reflete na população LGBT do mundo inteiro de essa coisa de criar comunidades, de criar locais seguros, porque o mundo sempre foi um lugar de muita insegurança e de violências para a população LGBT. Então a gente acaba se juntando em grupinhos de pessoas parecidas conosco exatamente para fugir dessas violências, né? O Ferros Bar parecia que era um lugar desse, um lugar onde pessoas LGBT, principalmente mulheres lésbicas, se sentiam confortáveis para ser elas mesmas a ponto de fazerem um jornal, um folhetim, exatamente para informar outras mulheres lésbicas e outras pessoas LGBT e pessoas que, né, se sentem inconformadas com as opressões do mundo, principalmente com pessoas LGBT, assim como, né, deveria ser. Para tratar de temas sobre sexualidade, sobre empoderamento feminino, pautas da comunidade LGBT e principalmente pautas da comunidade lésbica. As matérias tinham um forte cunho jornalístico mesmo. Não era nada amador, era super bem produzido e o nome é melhor ainda. O nome do jornal era Xana com Xana, com abordagem ampla sobre direitos sexuais, legislação, família, trabalho e o amparo para não se enrostir. Era recheada de poesias, cultura e literatura. A publicação se tornou referência entre as lésbicas e o público LGBT da cidade. Que coisa mais linda, gente, sério. Esse não era o único jornal com cunho mais político e social que existia na época, mas era o principal da cultura lésbica. E eles eram distribuídos e vendidos na noite, né? Já que você não podia colocar lá na banca de jornal, né, gente? Não podia entregar na casa das pessoas, o povo não assinava esse tipo de jornal. Em plena ditadura militar ainda, né? Porque não era nem bem visto pela sociedade a questão das lésbicas e dos LGBTs que ia mais como um todo, né? Que na época era só homossexuais, não existia nada além disso na cabeça do povo. Então esses jornais eram muito distribuídos na noite e principalmente no Ferros Bar, onde à noite era a maior concentração das sapatonas. Só que a venda desse jornal, a veiculação dele, começou a incomodar os donos do bar. Eles começaram a criar um problema dizendo que não podia circular aquilo, que eles não queriam aquele tipo de conteúdo por ali e tal. Porém, isso era de uma hipocrisia e de uma lesbofobia tão grande, né? Obviamente, né? As lésbicas estavam indo lá todo dia, consumindo, vivendo no bar, e aí na hora que é pra lançar um jornal aí não pode? Aí não, né? Porque a gente sabia que na noite ali circulava drogas, circulavam várias coisas ilícitas, que todo mundo fazia vista grossa. Porém, um jornal com pautas feministas lésbicas não poderia circular por aí. Só que, gente, você mexeu com sapatão, tá bom? Você achou que elas iam deixar barato? Não iam, meu amor. Você mexeu com a casa de marimbondo. Só pra quem pegou a referência do meme. Não iam. E elas resolveram se organizar para fazer essa revolta lá dentro do bar. Porque, aliás, isso faz sentido até hoje em dia, né? Era um lugar onde elas eram aceitas como público pagante, já que elas frequentavam o bar. Sim. Mas a pauta da vivência e da existência delas tinha que estar apagada ali dentro. Elas não iam deixar. Que isso?
As mulheres do Galf e o jornal Xana com Xana tinham uma grande representatividade política para a época, gente. E é muito importante que a gente entenda o quanto isso representa dentro da nossa história como LGBTQIA+ no Brasil. Elas estiveram juntas das mobilizações contra o regime da ditadura, somavam forças com o movimento negro, movimento feminista, sindical, estudantil, participaram do 1º de maio no ABC, que era a passeata contra a violência policial no Teatro Municipal de São Paulo. O movimento lésbico daquela época, o Galf, já entendia que a sociedade só estaria completa e principalmente a democracia só poderia existir se não existissem as amarras do machismo, do racismo e da heterossexualidade compulsória. Ora, né? Já diria Rosa Luxemburgo, para uma sociedade onde sejamos verdadeiramente livres. Livres de todas as opressões. E quando a gente fala que a gente quer ser livre, não adianta ser livre só a gente. A gente não tem como ser livre enquanto outra pessoa estiver sendo oprimida. Então, isso que a Lorelai tá falando bate muito com esse pensamento, né? De que a gente só pode ser livre quando todas as opressões deixarem de existir. Eu não sei se você tá familiarizado com esse termo, mas que mais ou menos todo mundo é obrigado a ser hétero, né? E a gente meio que não tem outra escolha. A heterossexualidade é compulsória, é obrigatória. Até hoje, infelizmente, elas já tinham essa visão lá nos anos 80. Mas vamos voltar ao Ferros Bar. Tentaram expulsar Sapatão de lá, tentaram falar pra elas que elas não podiam repassar o Xana com Xana. No dia 19 de agosto de 1983, elas se juntaram e foram pra cima. E felizmente, as lésbicas feministas não estavam sozinhas. Vários representantes da comunidade LGBTQIA+ estavam juntos. Representantes feministas e até representantes políticos, como Eduardo Suplicy e a Irene Cardoso, estavam lá também. E sempre, né? O Suplicy sempre tá nesses lugares, né? no meio desse bafafá todo mundo entrou dentro do bar, subiram nas mesas, causaram um caos. Não teve violência, pelo menos, mas foi um grande tumulto. E elas aproveitaram para ler o manifesto contra a repressão e pelos direitos das mulheres lésbicas. Eu vou ler um trecho aqui daqui a pouco. Algo que é muito interessante perceber sobre essa história é que foi um dos primeiros momentos de posicionamento político da comunidade LGBT no Brasil. Isso iria pautar diversos outros movimentos dali em diante, movimentos muito mais incisivos, se é que a gente pode dizer assim, e que isso pela mídia da época, pelos jornais e até pela TV, foi visto pela primeira vez como algo positivo, como uma conquista para as mulheres. O que é muito estranho pensar, porque naquela época todo mundo era extremamente machista e homofóbico, né? Então o fato da mídia começar a noticiar essa conquista do poder feminino começou a trazer um novo olhar sobre as pautas LGBTs, sobre as pautas feministas também. É a partir do levante que a representação das lésbicas na mídia começa a mudar. Antes representadas como marginais, doentes e criminosas, elas passam a ter cada vez mais voz e oportunidade de aparecer nos veículos de comunicação e falar sobre si de maneira positiva, tornando-se referência nacional para outras lésbicas. Quem disse isso é a Naila Guerra, que é uma cineasta. Então esse dia 19 de agosto acabou entrando como o Dia Nacional do Orgulho Lésbico. Só que anos depois, no dia 29 de agosto de 96, aconteceu o primeiro Seminário Nacional de Lésbicas, e daí essa acabou sendo a nova data do Dia de Visibilidade Lésbica e Bissexual no Brasil. Ou melhor, foi um marco muito grande, é uma data que a gente não pode esquecer. Eu espero que essa história possa empoderar você, não só mulher lésbica que me assiste, mas mulheres que me assistem, que eu sei que a maioria das mulheres que me assiste aqui é tudo hétera, né? Mas eu espero que vocês tenham consciência que parte da revolução LGBTQIA+ que a gente tem hoje começou muito por causa das mulheres lésbicas, que fazem parte da história das mulheres e do movimento feminista no Brasil, né? É algo muito lindo que a gente tem que preservar na nossa memória e tem que saber o significado disso. Não só ficar olhando
olhando para os Estados Unidos e pensar que lá sim, o Stonewall reverberou no mundo inteiro, mas aqui no Brasil, anos depois foi que a gente começou a sair dessas amarras na sociedade, principalmente por causa das mulheres. Agora eu vou ler um dos trechos que elas leram lá no dia, que é bem interessante. E eu espero que você entenda o peso que isso tinha lá nos anos 80, gente. Há quase 40 anos atrás. Já tô aqui preparada pra chorar. Para você que frequenta o Ferros. Bem, gente, eu acho que chegou a hora de falarmos abertamente. Chega de subterfúgios. E você, que é uma pessoa inteligente, há de convir comigo que nós temos que nos unir, pois só a união faz a força. Não queremos que você empunhe a bandeira homossexual contra a sua vontade, mas gostaríamos que você olhasse para dentro de você e visse o quanto gente você é. Que ser humano maravilhoso se esconde atrás dessa máscara, brincando de faz de conta. Faz de conta que eu sou tratado como todas as pessoas. Faz de conta que o restaurante que eu frequento me respeita como eu mereço. Faz de conta que a sociedade me encara sem preconceito. Faz de conta até quando? Você sabia que colegas suas, seres humanos como você, são postas para fora do nosso meio como seres leprosos? Veja, por exemplo, o que aconteceu na noite do sábado passado. Só porque umas meninas estavam vendendo seu folhetinho Xana com Xana num certo bar que conhecemos, o dono do bar e os seguranças queriam expulsá-las à força. Só porque o boletim fala das nossas vidas claramente, sem vergonha ou medo e até com muito orgulho. E é só por isso mesmo, já que no mesmo dia, o Exército da Salvação estava lá vendendo seu jornal para livrar-nos do pecado e ninguém se incomodou com isso. Nessa noite, quiseram expulsar as colegas, mas nós não deixamos e elas ficaram. Jantaram, pagaram a conta, como sempre costumam fazer, pois para uns e outros, embora não passemos de cães sarnentos, nosso dinheiro não transmite nossa doença. E eles sabem fazer um bom uso dele, né? Na compra do carro 0 km, no estudo do filho no exterior e por aí vai. Queremos ter os mesmos direitos das outras pessoas, não só seus deveres. E precisamos começar a batalhar por isso a partir dos lugares que frequentamos e sustentamos. Ou nós nos unimos, ou cenas como do sábado passado continuarão a acontecer. E poderá ser com qualquer um de nós e por qualquer motivo. Nossas colegas estão proibidas de entrar no Ferros porque querem vender um boletim que também é nosso e porque também querem conversar conosco. Vamos admitir essa proibição? Guarde e pense com calma. Em casa, reflita, faça uma autoanálise. Se possível, releia esse texto com bastante atenção e, se você não se importa consigo mesma, jogue fora e faça de conta que nada leu. Caso contrário, nos procure e deixe o seu recado. Caso contrário, proteste. Proteste contra a proibição de nossa entrada com o dono do bar. E, caso contrário, nos apoie quando formos vender o Xana com Xana. Participe na luta contra o preconceito que nos discrimina, pois toda maneira de amor vale a pena. É impressionante o quanto esse texto é forte e continua extremamente atual, né? Sim. E você, tá apoiando nossa causa? Tem muito motivo para comemorar ou ainda tá se escondendo? E não vale só para os LGBTQIAP+, que me seguem, não. Vale muito para os nossos aliados, pessoas de fora da nossa bolha. Será que ainda se calam para esse tipo de preconceito que a gente continua vivendo? Espero que não. Meu nome é Lorelai Fox e é nessa que eu vou. Nossa, que vídeo, né, gente? Eu repito a pergunta da Lorelai. Você aí, que não é da comunidade LGBT, você ouve piadinhas dos seus amigos, dos seus familiares, dos seus colegas de trabalho e você não fala nada? Você vê pessoas sendo preconceituosas, homofóbicas, transfóbicas e não fala nada? Você repete falas homofóbicas, transfóbicas de qualquer maneira?
repense as suas atitudes. A comunidade LGBT vem crescendo ao longo dos anos, a gente vem conseguindo adquirir mais e mais direitos, porém, isso ainda é muito complicado, ainda existe um grande preconceito. A gente está vendo nos Estados Unidos e no Brasil e no mundo uma ascensão da extrema-direita que tem as pessoas trans e a comunidade LGBT como inimigos. Então, se você não se opõe a situações de opressão, você acaba sempre tomando o lado do opressor. E então é isso que a gente está falando. Quando você ouvir, se você é nosso aliado, se você não acha que pessoas devem sofrer qualquer tipo de violência ou serem tratadas de maneira desrespeitosa apenas por elas amarem pessoas do mesmo sexo, né? Ou não se sentirem confortáveis no corpo que nasceram. Se você se incomoda com isso, você é um aliado. E para isso, você deve se opor em situações de opressão. Então, esse é o meu recado de hoje. Se você é da comunidade LGBT, organize seu ódio. E se você não é, também organize seu ódio, porque só construindo uma nova sociabilidade a gente vai poder acabar de fato com todas essas opressões. E é isso. Feliz Dia do Orgulho para todo mundo que é LGBT aqui desse canal. E nós continuaremos resistindo. Beijos, até a vitória. E ninguém toca na minha LGBT, amém? Estou dando um recado, não toca naquilo que a irmã Mônica ora, porque se você tocar, você vai pagar um preço com o Papai do Céu, amém?